Olá, tudo bem com você? Começando o Hope Hour, e um Hope Hour de férias. Estamos aqui no terceiro episódio dessa série de férias. Você já se acostumou com esse novo formato? Quanta coisa legal a gente tem aprendido da Bíblia, da Palavra de Deus e dos 10 mandamentos. Hoje tá aqui o pastor Odailson Fonseca. De novo! Seja muito bem-vindo de novo, viu, Oda? Obrigado, Wagner. A gente se sente à vontade, se sente em casa, se sente entre amigos. E é um privilégio. Dessa vez o convite me fez aqui pensar que essa cadeira é meio elétrica, né? Porque o assunto promete, mas o Hope Hour é esse projeto especial, mais real do que digital. E sempre que eu venho aqui, eu sinto o poder que a internet tem de falar diretamente ao coração através dos canais, através do streaming, através desse mundo virtual que precisa apresentar um Deus real. E olha, o pastor Odailson, né, é formado em teologia, formado em comunicação, publicidade e propaganda, tem um mestrado na área de comunicação. Tamo junto, é isso aí. E foi pastor de igreja, foi pastor de escola, já há muitos anos trabalha na área pastoral, mas na área de comunicação. Aqui na Novo Tempo, por um longo período, né? Lembramos, na TV né? Novo Tempo, tá sempre aí com a gente. E, inclusive, apresentou o Anjos da Esperança por muitos anos, saudade né? boa, sim. E o Código Aberto por um bom tempo também. Então, tem muita gente que está assistindo a gente e se lembra disso. Mas eu até queria destacar isso que você falou, né? Da comunicação, do digital, do real. Tem muitos anos que você já tem trabalhado com essa comunicação no digital. Tem o seu perfil, que é um perfil grande, ele foi crescendo, né? O teu perfil no Instagram, e você tem essa comunicação direta com as pessoas. E agora você também tem um podcast para chamar de seu, o Inverso. A culpa é tua, né, Wagner? A culpa é tua. A gente veio aqui, a gente começou a ver o potencial que isso tem. E nossa sede de comunicação ali no interior de São Paulo está a 10 minutos da nossa universidade. Então nós temos ali uma quantidade de conhecimento de especialistas, de técnicos, de professores, pastores e doutores, que a gente começou a pensar, poxa, a gente aqui está perto de um ambiente comunicacional e acadêmico que pode servir. Então começamos de maneira tímida, singela. A comunicação é assim, né? A gente vai fazendo, tem que manter a regularidade, o povo vai criando credibilidade. Mas hoje o podcast Inverso tem trazido também temas relevantes. A ideia é chegar num ambiente um pouquinho não polêmico, mas um pouquinho mais atual das grandes questões que a gente envolve hoje. E graças a Deus a gente tem gente que conhece bastante do que acontece e do que Deus quer que aconteça. E nisso o Inverso tem trazido também um pouquinho mais de informação. Fica aí a dica, segue lá, compartilha, comenta aquelas coisas todas de podcast. Qual que é a rede social do Inverso? Nós estamos hoje no YouTube, né? Inverso. youtube.com/Inverso. Nós estamos no Adventista São Paulo. Ah, ok. Ele está dentro desse nosso ambiente de comunicação, que é a Igreja Adventista para o Estado de São Paulo, mas hoje ali com uma timeline toda especial para o Inverso. E em breve vamos estrear também um Instagram, que é já um spoiler para março desse ano. Muito bom. Vamos seguir lá, vamos acompanhar Legal. então as conversas no Inverso dentro do canal Adventista São Paulo. Oda, a gente veio para falar de um tema aqui, como Obrigado você mesmo pelo Oda. disse. O Oda já me deixa à vontade. É Oda, Isso é bom, Oda, isso é bom. Oda. É Lá isso no podcast eles falam pastor Odailson? Não, a gente tenta tirar o pastor, mas é difícil, que eu sempre levo algum funcionário junto, um servidor, e aquela coisa, né, pastor. Eu falei, gente, tenta tirar o pastor para ficar Odailson. Mas é só aqui que eu venho com meu amigo para chamar de Oda e Wagner. Aí sai um Oda aqui, gente. Aí a gente fica mais informal. Mas, pastor Odailson... Para. Então, a gente vai falar sobre esse mandamento, né? O terceiro mandamento, sobre não tomar o nome de Deus em vão. A gente até deu o título assim, né? O que é dizer o nome de Deus em vão? Porque acho que essa é uma grande questão, uma grande dúvida. Nesse formato aqui que a gente está fazendo, a gente provocou as pessoas para eles mandarem coisas que eles têm dúvidas ou certezas até. A gente coloca aqui o fato ou fake. E aí a gente vai vendo que muita coisa já se desenvolve do tema aqui nesse fato ou fake. Nessa. Vamos colocar o primeiro aqui, Fabrício. Vamos lá. Dizer, meu Deus, em uma situação de susto ou surpresa, pode ser considerado tomar o nome de Deus em vão? Acho que esse é de fato um grande ponto. Porque na situação, principalmente dentro do universo cristão, de a gente crer em Deus, a gente tem todo um vocabulário, né, o crentez assim funcionando, a gente fala essas coisas. Isso é tomar o nome de Deus em vão? Fato ou fake? Vamos lá, eu acho que é um fato no sentido de que, infelizmente, hoje as palavras, elas perdem um pouco a sua gravidade, né? Para eu responder um pouquinho, só me permita dar uma introdução, Wagner. Sim. Esse é o mandamento que, com toda a humildade e singeleza,
é o mais importante da Bíblia. Pastor, como assim? E o sábado? E não matar? E honrar pai e mãe? E não ter outros deuses? Esse é o único mandamento que ele mexe com o começo da Bíblia no Velho Testamento e o começo da Bíblia no Novo Testamento. Não é pouca coisa quando você fala, ao invés de dizer o nome do Senhor teu Deus em vão, tira todo o resto e fica com essa palavra sagrada, onipotente e extremamente universal de importância chamada dizer. Como assim, pastor? Wagner, Gênesis começa com a criação. Deus fala, haja luz e há luz. João capítulo 1 começa com a encarnação. E Deus encarna numa palavra chamada verbo. Comunicação, e você é um profissional e um doutor na comunicação, eu vim pensando que privilégio falar sobre o terceiro mandamento, porque vai ter um mandamento sobre mentir, mas mentir para o próximo. Esse é o único mandamento que diz, quando você fala, quando você diz, quando você usa a palavra, você está lidando diretamente com Deus. E esse é o único mandamento que termina de maneira muito clara. Deus não terá por inocente quem falar em vão. Eu estou mudando um pouquinho, que é tomar o nome dele em vão. Mas vamos resumir na palavra falar. Falar é sagrado, Wagner. A palavra constrói países, destrói nações. É a palavra que ordena uma bomba atômica ser lançada. É uma palavra que faz o mundo existir. É uma palavra que diz, está consumado no topo do Calvário. A gente não pode brincar com esse aparelho que parece ser só a língua e que Tiago diz é o mais devastador de todos os músculos do corpo humano. Então vamos entender um pouquinho. Não é só o meu Deus. Me perdoe só usar esse tempo, Wagner. Não, por favor. Para falar do meu Deus é muito simples. Tá, meu Deus não deve falar porque é tomar o nome do Senhor Deus em vão. Calma, calma. Antes da gente ter esse impulso da fala, a gente tem que entender a sacracidade desse mandamento. Esse é o mandamento que mostra que o que você fala, que o que você pensa, que a imagética que você tem na mente, tem todo o estudo semiótico, né, de sinais e signos, mas a linguística não é só estudar a língua. A linguística traz para nós uma percepção seguinte: você pensa porque está traduzido em palavras. Eu tenho uma imagem da minha filha que puxa já um nome, é palavra. E quando Deus começa o mundo e diz, haja, ele fala. Isso ele herda para nós, isso ele nos dá como um legado. Tá? Você não vai ter bicho que tenta repetir algum som, mas a fala racional somos só nós que temos. Então aí a gente começa a entender uma coisa. Tudo que você fala é responsabilidade divina. O que você fala determina destinos. O que você fala constrói legados. O que você fala faz ou desfaz relações. E aí a gente vai para essa parte do meu Deus. Claro que num impulso, estou falando, oi, meu Deus, tudo bem, não vamos dizer que a pessoa fez por mal, por um crime, por uma blasfêmia a Deus. Já vamos falar aqui sobre blasfêmia. Mas é claro que a Bíblia diz de maneira muito cuidadosa, quando você tem uma fala que reduz a importância da sacracidade divina, você está tomando o nome de Deus em vão. Qual que seria o ideal? A gente pensar melhor no que a gente fala. O sim e o não são gravíssimos, né? Então, pastor, você está jogando muito peso sobre uma coisa que foi não intencional. Deus vai julgar a intencionalidade, claro que vai. Eu não vou demonizar alguém que vai numa situação, meu Deus. E você vai perceber que toda caixa preta, antes de um acidente aéreo, eu sou meio, até um pouco mórbido nisso, é uma coisa meio ruim, mas eu tenho momentos onde eu chego no TikTok, alguns canais que eu escuto essas gravações, Wagner, me deixa devastado. Mas eu gosto de pensar o que uma pessoa diz na iminência da morte. O avião está caindo, fica gravado as últimas frases, é grito, é urro de desespero, é pânico, e você vai ver que sempre, nessa hora do desespero da morte, você grita, meu Deus. É um clamor do ser humano. Para mim é a prova da existência divina, porque pode ser qualquer ateu do mundo. Na hora de você sentir segundos do tiro chegar, do avião cair, do carro bater, o teu grito é Deus. Então, não pode dizer que é pouca coisa. Eu não gosto de dizer que não, você fala meu Deus de maneira como se dissesse assim, oi, tudo bem? É o grito pela existência divina que todos nós temos dentro de nós.
né? Então eu acho que é um fato você cuidar para você não tomar o nome de Deus em vão, mas também a gente tem que entender o fake de você julgar, demonizar e trazer aqui uma carga de pecaminosidade sobre algo que as pessoas têm que trabalhar com ela. Eu cuido muito, eduquei minha filha, a gente dizer, gente, essas reações do meu Deus, ai, atrasou, meu Deus, tô com um trânsito ruim, cara, eu gosto de cuidar muito. Né? Vamos lembrar que para escrever WHYH, que seria o Yahweh, eles não falavam, inventaram Adonai como uma palavra para você traduzir o Yahweh, que nós falamos, Javé, Yahweh. Vai ver como que é um judeu, como que é na Bíblia, na origem bíblica, era tão sagrado este nome, trocavam a pena, trocavam tudo, não mencionavam para você reverenciar o nome. Então, desculpa o tempo demais, mas aqui para a gente trazer essa importância dessa moldura de usar o nome do Altíssimo com tudo aquilo que ele representa. Onipotência, onipresença e onisciência. Não, nem peça desculpa pelo tempo, porque inclusive eu vou perguntar mais em cima aqui ainda antes do próximo. Porque é muito interessante isso que você falou, inclusive sobre linguagem. As palavras, elas têm significados diferentes para cada um. Né? Então, quando eu digo casa, certo, é uma coisa que tem um significado para mim. Todo mundo sabe o que é casa, o significado do dicionário, porque a gente fala português aqui. Mas o que casa significa para mim e o peso que traz quando eu falo casa é diferente do seu, diferente das meninas aqui e tudo mais. Então, para cada um isso tem um peso muito forte. E tudo que a gente fala tem muita força. E aí, a gente dizer assim, dentro do ordinário, trazer Deus dentro de uma coisa que a gente nem está pensando na grandiosidade dele, entendi o seu ponto. Agora, às vezes a gente usa esse meu Deus, de fato querendo trazer Deus para a situação. Ok. Né? Então, clamor de alguém que está prestes a morrer. Né? Exatamente. E aí é diferente, né? Uma coisa é meu Deus e tal, e eu nem tô pensando em Deus, na verdade, eu tô irritado com uma coisa. Deveria ser evitado, né? Deveria ser evitado. Agora, uma outra situação, de repente, mas aí tô te colocando a pergunta, é o clamor. Vamos. Aconteceu uma situação tensa, delicada. Essa semana, eu na sala do meu chefe. Tudo bem, Josias? Conheço a figura. Aí aconteceu a situação e eu assim... Josias, meu Deus do céu. Mas eu falei sinceramente, porque precisava de Deus naquela situação, entende? Então, é diferente, né? A mesma expressão, também em situação muito complexa, mas são situações sim diferentes, né? Claro, veja, Wagner, os 10 mandamentos, eles trazem muitos nãos. Então, esse é o terceiro mandamento que diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas a Bíblia inteira nos lembra, clame ao Senhor com todas as forças da sua vida. São milhares de versículos que eu não preciso ir aqui para você ver todo o livro de Salmos, Provérbios, todos os evangelhos. É o ser humano podendo ter acesso a Deus. Sim. Então, por que existem 10 mandamentos? Por causa dessa interpretação relativa, tá? Não precisaria, se todos tivessem a mesma cultura, o mesmo princípio, os mesmos valores pré-edênicos, né? Tudo estava certo, mas vem o povo de Israel, vem o dilúvio, o mundo entra numa perda dos valores. O povo de Israel é totalmente rígido com seus conhecimentos, vai para o deserto. Deus tem que dizer o seguinte, tá bom, eu vou ter que colocar uma moldura. E os 10 mandamentos são essa moldura para Deus dizer, olha, vocês ficaram 400 anos no Egito, vocês estão comendo maná do céu, vocês estão no meio do pó, vocês viram o mar aberto, mas vocês estão tendo que reprogramar o quê? Seus comportamentos. Então, os 10 mandamentos parece que é o checklist de Deus, que no Éden, Adão e Eva não precisavam. Agora, nesse checklist de Deus, o não tome o Deus em vão é para lembrar esse descaso. Tá? Nós vivemos um tempo de irreverência. Agora, esse é o mesmo mandamento que, apesar de um não para a irreverência, ele é todo o bilhão de sims para o relacionamento. Sim. Então, se você tem um relacionamento com Deus, Wagner, e diz, meu Deus, esteja comigo aqui. Você orou de manhã, leu a Bíblia, orou antes de dormir, você tem a tua convenção, a tua comunhão com Deus. É claro que a palavra, a expressão meu Deus vai vir com a naturalidade que eu falo. Oi, Ellen, minha esposa com quem eu dormi essa noite. Ou meus pais que ainda vivem, eu posso ligar e dizer, oi, pai. Gente, Deus nos dá esse acesso. Então, não é vulgaridade nem irreverência termos acesso ao Altíssimo, que é o que o cristão tem para mostrar para o mundo. O problema
é a gente entrar na irreverência. Esse é o único mandamento. Eu gostei de um comentário que eu li, Wagner, dizendo, olha, o primeiro e o segundo mandamento são muito fortes. Porque o primeiro diz, não vai ter um outro Deus. E o segundo, não faça um ídolo. Agora, o terceiro é o resumo dos dois que na comunicação fala. Não tem um Deus e não tem não tem um outro Deus nem um ídolo. Então seja reverente. Wagner, nós vivemos tempos, nós somos pais, né? Meu amigo, que mundo irreverente. Hoje se brinca, se rebaixa, hoje se torna descartável. Hoje você torna totalmente natural uma coisa que deveria ser muito respeitosa. Estamos normalizando a blasfêmia. Então, quando chega uma atriz, um influenciador, um cantor num evento e fala de Deus como se fosse o cara do lado, não é assim. Então, esse é o mandamento para lembrar assim, Deus é o amigo, mas Deus não é o cara. Deus é acessível, mas Deus é onipotência. Então, nesse momento, Wagner, você vai entrar na sala do chefe, vai falar o meu Deus, porque você sabe que Deus está ali contigo. Mas você não vai estar jogando bola, errar um gol e dizer, meu Deus. Com certeza. Eu acho que a gente tem que cuidar com isso, Wagner. Talvez eu esteja sendo chato aqui, porque o povo quer aquela coisa leve, bacana, pastor Daílson, legal. Gente, a reverência é uma coisa que é a linguagem do céu. Anjos, querubins, serafins, eles cobrem seu rosto. Moisés pôde ver só as costas e foi o único homem que teve acesso a essa grandiosidade divina. Quando você pensa na grandiosidade divina, você vê esse versículo, esse mandamento, não como um não pode de um mundo legal, mas como um lembrete. Cuidado para não normalizar a reverência. Né? Eu tenho 1 milhão de outras perguntas. Bora. Eu vou deixar para daqui a pouco, mas tá aqui, ó, tudo registrado. Vamos pro próximo aqui. Orar sem sinceridade, só para impressionar os outros, é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Fato ou fake? Obrigado. Você já trouxe para mim a razão de ter trazido isso aqui, que não é propaganda de nada. Você quer o seu remédio. Não. Isso aqui tem uma profunda... E é isso aqui. Orar sem sinceridade. Wagner, obrigado. Esse é o mandamento. Por que eu falei que é o mandamento mais importante? O sábado é um dia de guarda. Você vai falar sobre isso. Lembra desse concerto com Deus. Só que esse mandamento do em vão, ele mexe com o maior desafio que nós enfrentamos. Sempre enfrentamos. Desde a saída do Éden até a volta de Cristo, o ser humano vai viver a maior tentação do demônio, que não é o mal. A árvore no Éden não era da ciência do mal. A árvore no Éden era da ciência do bem e do mal. Esse é o mandamento que nos lembra de que Satanás tem a habilidade demoníaca de misturar news com fake. Fake news. Misturar intenção com representação. A representação é linda, mas a minha intenção é malévola. Quando você coloca a palavra sinceridade, que é sincera, originalmente tirar a máscara, aí você está entrando com o que é, para resumir tudo que eu estou te falando, incoerência. Laodiceia é incoerente. Esse é o mandamento que ecoa lá em Apocalipse, quando Deus diz, você é tão podre que você não é nem frio nem quente, que eu vomito, eu tenho nojo, eu tenho asco de você. Porque uma pessoa que é incoerente, hipócrita, que é outras palavras duras que Deus usa para os fariseus, está tudo dentro desse mandamento. O que é a falta de sinceridade? Você apareceu que não é. É o jovem rico que chega lá, te obedeço, mas não entrego minhas posses. Então, peraí, gente, esse é o maior problema do momento, tá, Wagner? Porque a ausência de sinceridade não quer dizer que você vai ser um mentiroso descarado. Você vai ser um mentiroso parecendo verdadeiro. Isso aqui é o quê? Porque eu estava vindo agora aqui para gravar e fiquei ouvindo algumas coisas. Isso aqui é uma das maiores ilusões do ser humano. Não vou mostrar o rótulo, mas você sabe que hoje quando você compra uma embalagem, eles colocam uma série de símbolos, vem a semiótica de comunicação dizendo é reciclável isso aqui, porque hoje você tem que cuidar do planeta. Então, eu estava ouvindo que alguns no marketing, e todo marketing a gente respeita que somos da área, né? Eu sou um publicitário também, mas você consegue colocar cor verde para parecer que é ecológico, uma coisa que destrói o ambiente. Você consegue aparentar saúde, um troço que vai acabar com a tua vida. Sim. Você consegue pôr numa embalagem de plástico que não vai ser reciclável, um conceito que está dentro da lei para parecer que é positivo. Então, nós aprendemos a ter habilidade, nós descobrimos como nos especializar na mentira.
E a mentira, Wagner, mais desgraçada não é que é a verdade e erro, é que é a verdade com o erro. E a serpente falou, ué, você está aqui e você Deus lhe deu poder. E a serpente não falou assim que Deus não vale. Deus é lindo, maravilhoso, mas talvez está escondendo de você uma coisinha. Essa é a dúvida. Quando Jesus lá com Pedro fala, teu pecado não foi o problema de você querer andar na água comigo. Foi você andar na água comigo e olhar o vento, a onda e o fã-clube. Você duvidou que você dividiu. Então, tudo está nesse versículo. Você entendeu? Porque eu falei que esse é o mandamento mais forte. Toda dúvida, hipocrisia, a falta de sinceridade e a incoerência que os nossos filhos não aceitam nos pais. Conversamos no outro podcast. O problema da educação de filho não é o pai imperfeito. É o pai que quer ser perfeito, acha que é perfeito e o filho descobre que não é. Sim. Então, incoerência é falta de sinceridade. Então, essa pessoa, para mim, é muito mais grave do que alguém que num relapso fala um meu Deus. Sim. Porque orar para Deus, parecer que é e não ser, Wagner, é exatamente a embalagem reciclável que não é. Tá? E aí, gente, é sobre nós que pesa esse não de Deus. Eu repito, é o único mandamento que a maldição vem junto. Deus não vai ter por inocente quem falar e não fizer, quem parecer e não for, quem dizer meu Deus, mas o Deus não habita em si. Gravíssimo isso. Muito bom. Próximo. Cantar hinos ou louvores sem prestar atenção no significado das palavras é um exemplo de desrespeitar o nome de Deus? Brain rot. Palavra do ano no ano passado. Em dezembro do ano passado, eu sempre gosto de acompanhar essas decisões. O dicionário de Oxford e o Webster sempre escolhem as palavras do ano. Já foi selfie, já foi fake news, já foi pós-verdade. E ano passado, 2024, terminou com uma definição que me agarrou. Tive que escrever um texto no meu Instagram no mesmo momento, porque o que é brain rot? É uma palavra em inglês dupla que quer dizer cérebro podre. Tá? Essa foi a expressão do ano passado que o dicionário mais conceituado do mundo, Oxford, entre outros, né, definiu. Por quê? O que é o cérebro podre? É uma geração que nós estamos juntos, vamos falar das novas gerações, são todas as gerações extremamente digitalizadas e que eu amo, porque isso aqui é ferramenta missionária, evangelística, e viva a esperança, que está falando para milhões através da inteligência artificial, está tudo certo, mas essa tela-olatria, né, está gerando o quê? Um cansaço, um apodrecimento, um descaso das nossas conexões mentais para você ter percepções, questionamentos, espírito crítico e desenvolvimento mental. O que isso tem a ver com louvor, pastor? Nós estamos ficando distraídos. Nós estamos vivendo uma geração totalmente distraída, Wagner. Então, eu termino um ano passado para chamar minha filha e falar, teu cérebro está saudável ou está podre? Porque é uma palavra para a gente pensar. Todos podem ter um cérebro apodrecido pela superficialidade digital de um planeta que entrega informação, desinformação, subinformação, e aí você vai para louvar a Deus. Entra numa igreja, Wagner, com cérebro podre. Tá olhando o WhatsApp, vendo o teu Instagram, qual que é o último TikTok, e o pastor fala, vamos cantar. Tá bom. Nananana. Você não pensou na letra, você não pensou no louvor, não pensou na adoração. Todo o ato de irreverência vem de encontro com o terceiro mandamento. Pesado, né? Todo o ato de distração, irreverência, descaso, desleixo é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Uau! Porque você está se comunicando, vai. Esse é o mandamento da comunicação. Se eu entro numa igreja, e eu que sou adventista de berço, cristão de nascimento, olho ali a minha rotina, e naquele mesmo dia do lado de mim, entra uma pessoa que teve a pior noite da vida. Todos os parceiros sexuais do universo numa noite só. Drogado, bêbado e desgraçado. Entrou ali na blasfêmia da sua vida. Mas ele está vendo ali esperança. E eu, um fariseu que nasceu na igreja e não estou levando a sério o que é o hospital pronto-socorro chamado igreja, quem está blasfemando? Uau, muito forte. O que eu acho bem interessante é que assim, né? Alguém pode concordar que esse é um fato e aí vai pensar que simplesmente é assim. Poxa, eu não posso ir lá cantar e simplesmente as palavras estão saindo da minha boca, mas eu nem sei o que isso significa. Tá, então eu vou prestar mais atenção. Ótimo. Mas por quanto tempo a pessoa vai conseguir segurar essa atenção que ela está forçando? Então você trouxe exemplos aqui de como a gente pode lidar na nossa vida com melhoras que a gente precisa fazer
para que a gente esteja atento nesse momento. E geralmente, Wagner, a pessoa que entra pela primeira vez e não entende nada é muito mais sincera. Uhum. Entendeu? Não quer dizer que Deus vai querer que você seja um doutor, porque nós vamos ser sempre aprendiz pela eternidade. Então, entenda que a pessoa... Eu puxo para mim muito a carapuça, porque por ser alguém que tem 49 anos de uma educação cristã, religiosa, bíblica e adventista, a qual eu represento como denominação, mas respeito todas as outras, me faz pensar exatamente, Wagner, não na pessoa que está chegando da noitada, mas na pessoa talvez como nós que trabalhamos com veículo de comunicação religioso. E a gente perde a seriedade. Entendeu? Porque a pessoa que não entende, é igual você aprender uma língua nova. Eu não entendo, mas eu quero aprender o francês. Olha a minha disposição em entender que je ne parle pas français é a única frase que eu sei. Que show, hein? Agora me chama para falar em francês. Muito bom. Eu sei. É a única frase, mas eu estou interessado. E não entendo. Só que o pior é quem fala fluentemente o idioma e começa a não ver significado nas coisas. Então, para mim, essa pergunta é mais para quem está indo na igreja, tem religiosidade, acompanha Novo Tempo e começa a perder, Wagner, a bênção, a seriedade. Esse é o versículo. Não é um mandamento para te proibir, é um mandamento para te reafinar, realinhar, redirecionar no trono extremo da graça que Deus nos dá, de acesso a essa onipotência tão absurda que eu não posso, com meus 49 anos, rebaixar a bênção de eu poder louvar. O que é o louvor, gente? Se o amor vai ser a linguagem do céu, o louvor é o sotaque. Gosto de dizer assim. A música é o sotaque. Então, a música é aquele momento que você nem tem palavras. Às vezes é a melodia, é um entoar de voz que Deus fala. Inventei a música, porque às vezes as palavras que nós tanto falamos aqui ultrapassam sentimentos que não são descritos. Aí é o louvor, aí é o hino, aí é a música, aí é a adoração, é o se prostrar, é o derramar em lágrimas que não tem palavras. Mas essas são as palavras sentidas de quem realmente é sincero na sua adoração. Excelente. Vamos lá, próximo. Isso tem tudo a ver com comunicação mesmo agora. Ó. Esse mandamento é sobre o nome Deus. Não inclui títulos como Senhor, Pai ou outros. Perfeito. Então eu não posso falar, ai meu Deus, mas posso falar, ô meu Pai. Entender. Por que inventaram Adonai, como já comentou, né? É uma palavra que substitui os escritores originais da Bíblia a palavra Yahweh, o YHWH. Então veja, Deus aqui, essa expressão divina, ela é muito séria. Então, o que é isso? Exatamente quando você torna a percepção da onipotência, você se sente o pior dos menores. E isso é respeito. Né? Meu pai me ensinou muito respeito, Wagner. Até hoje eu falo Senhor. Poxa, eu tenho 49 anos, meu pai ali tá ali na aposentadoria, eu cuido mais do meu pai do que ele me cuida hoje. E ainda eu falo Senhor, eu fui educado a entender meu pai. Minha mãe. Agora, olha o berço que eu venho. Tem pessoas que não têm esse berço. Tem pessoas que não querem nem falar Senhor porque não tem o menor respeito por quem o pariu. Não merece respeito. Ok, mas essa maneira respeitosa de você dizer, tá, meus pais são imperfeitos, mas Deus é o pai que eu não tive. Então, eu tive bons pais. Então, eu tenho esse respeito. Está dentro desse mandamento. O título Deus. É muito sério, tá? Exatamente, veja, a reverência, tá, Wagner? Ela traz junto toda essa percepção da importância do mandamento. 333 vezes na Bíblia é usada a palavra verdade, tá? Esse é o mandamento que Deus vem com um sinônimo claro de verbo, verdade, adorado, criador, tudo junto. Então, olha a importância de você olhar o nome de Deus e guardar essa expressão para as coisas mais sagradas da sua vida. Né? Próximo. Posso dizer, se Deus quiser, se não acredito nisso, Posso dizer, se Deus quiser, se não acredito nisso, porque estou violando esse mandamento. Então, veja, aí tem uma verdade e uma mentira, uma coisa boa e ruim. Sim. Tem um fato e um fake, porque você dizer, se Deus quiser, amigo, eu fiz uma oração antes de pegar o carro e vir para cá. Se Deus quiser, eu vou chegar em paz lá. Deus vai me proteger de novo, como me protegeu em todas essas quase 5 décadas de vida, e eu vou chegar lá para conversar com o Wagner. E se de repente Deus permite um acidente no caminho? Que bênção, estou vivo, não aconteceu. Mas e se acontecesse?
É o se Deus quiser. Então, não acho que é uma blasfêmia quando você vive essa dependência de Deus, Wagner. A gente tem que cuidar também para não tornar esse mandamento o porrete do medo do taco de beisebol num octógono que Deus é cruel. Calma. Então, esse não é o mandamento para você ter medo, porque é o mandamento de você amar esse Deus que tem vontade, proteção, carinho, acolhimento. Então, não está errado dizer assim, Senhor Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo na minha viagem. Se Deus quiser vai... Agora... Se eu não acredito nisso, matou. Aí você matou. Aí você acabou com toda a frase. Porque, veja, se você fala por um piloto automático, gente, toda automação da fé é pecado. E as palavras mais duras de Cristo não foram para os ateus, não foram para as prostitutas, nem para os leprosos fedorentos. As palavras mais duras de Cristo em todos os evangelhos foi para quem sabia. Foi para quem tinha acreditado em algum momento da vida. Porque o fariseu não vira fariseu por maldade. Em algum momento o fariseu foi bom, mas ele inventou 2.700 leis para o sábado, porque ele se tornou dono do sábado. Então ele perdeu a linha total de carinho e reverência. Qual foi o pecado de usar? Usar foi tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não falou uma palavra, mas ele tocou na arca. E Wagner, quando ele toca na arca, ele está gritando com ações. Eu sei mais que Deus. Eu protejo Deus. E ele morre na hora, porque aí vem o juízo de Deus. Você não vai ser inocente se você sabe a verdade, você compreende a minha ordem e você claramente desobedece e ainda publicamente comunica que você está se achando, você feriu o terceiro mandamento. Então, essa pessoa que não acredita, mas diz, se Deus quiser, ela pôs no piloto automático uma frase. E aí pensa em todas as maldições que Deus falou para os fariseus, que eles já tinham automatizado uma religião genuína, autêntica, bonita, para na beira de um templo eles fazerem aquela baderna do se Deus quiser, sincero, mas sem mais acreditar. Gente, não pode. Tá? Se você sente que já foi instruído na verdade, é a responsabilidade, Wagner. Sabe, para mim, trazer alguém de volta para a igreja é algo tão mais sério, porque a pessoa sabe o caminho. A pessoa conheceu o caminho, ela estudou a Bíblia. Vieram as marés da vida, ela foi perdendo o prumo, o norte, a bússola. É gravíssimo, porque você sabe, você conhece o teu banco cativo na igreja, o teu espacinho ali. Você acha que Deus, uma pessoa que nunca ouviu falar na fé, vai ter uma responsabilidade por ações que ela teve de informações? Mas e uma pessoa que já ouviu? Deus vai dizer, você sabia. Você deixou de acreditar, continuou falando se Deus quiser e perdeu a sacracidade da nossa relação. É como um casamento termina, né, brother? Cara, o casamento começa lindo e aí você escuta umas besteiras por aí. Não, que agora acabou, deu conflito de interesse, deu desigualdade de gênero. Já era desde o namoro, só que tinha o encanto, a paixão, o compromisso. O tempo vai passando, piloto automático, desinteresse, rotina. E de repente você fala, não gosto mais. Ué. No processo, você tomou o nome da sua esposa em vão, do seu cônjuge em vão. E você foi perdendo aquele sabor autêntico e foi deixando a automação estragar o relacionamento. Isso é um tipo de blasfêmia. Claro que é. O que é blasfêmia? Blasfêmia é do grego e do latim, que são muito parecidos, né? É o quê? É a injúria, é o insulto, é o absurdo, é a ilógica. Gosto da expressão ilógica. Para mim, na blasfêmia, tudo é muito agressivo, mas a blasfêmia, a qual esse versículo também envolve, ela mexe com esse termo ilógico. O que é o ilógico? Quando você perde a coerência, quando você perde o raciocínio, quando você perde a razão de ser, tá, Wagner? E aqui, se há uma coisa ilógica, é dizer, se Deus quiser, não acreditando. Acabou. Incoerência resumida, Sim. Totalmente violação do mandamento, pecado absoluto, porque eu estou falando o nome de Deus, mas sem mais acreditar. E é interessante esse ponto que você falou, várias coisas muito interessantes e links com outras histórias bíblicas aqui, realmente muito profundo. Agora, o mandamento ele é muito forte e a gente está entendendo o sacro desse mandamento realmente, né? O que a gente precisa entender como sendo santo, o poder e o envolvimento todo que esse mandamento tem, mas ele também não é para tirar o nome de Deus da nossa boca. Jamais. Né? Então, a gente só tem que ter esse equilíbrio também, porque, nossa, eu não sou digno de dizer o nome de Deus. Não é isso que o mandamento fala. Você não é digno de ser incoerente. Você entendeu, Wagner? É isso. Então, porque a Bíblia inteira, gente, é um mandamento para dizer, não use o nome de Deus em vão.
E uma Bíblia inteira para dizer, você pode orar. Você pode falar com Deus. Cristo morreu para dar acesso ao trono da graça. Se Cristo morreu e ele gritou na cruz, Deus meu, Deus meu. Vamos pensar que ali tinha divindade, mas tinha humanidade, então Cristo chamou o nome de Deus em vão? Não, Cristo mostrou naquele momento que ele se torna essa ponte de acesso para você dizer, meu Deus, por que me desamparou? Meu Deus, passa de mim esse cálice. Meu Deus, vou morrer. Então, gente, pelo amor de Deus, e agora eu falo com toda a sacracidade dessa frase, não estou blasfemando, pelo amor lindo de Deus, leve a sério o privilégio que você tem. Então, Deus só não quer que você ponha em liquidação, no saldão, leve 3 e pague 1, na Black Friday da reverência, o que é sagrado. Mas se você sentir vontade, e vamos lembrar, Wagner, na Bíblia tem endemoniado dizendo, meu Deus. Tem leproso gritando, meu Deus. Tem prostituta gritando, meu Deus. E essas foram as pessoas mais sinceras, onde Cristo atravessou a blindagem, a camada do demônio, para ver que naquele grito, meu Deus, me manda para os porcos. Tinha um ser humano ali que não sabia como controlar a sua vida. Então, não se preocupe, gente. Esse não pode ser um mandamento para te deixar neurótico. Tá, Wagner? É que eu sou tão preocupado em ver o descaso que o fariseu tinha e com os religiosos que vão para o pronto-socorro e usam bisturi de diamante, que para mim esses são os que mais me preocupam, porque eu me identifico. O que é, Wagner? Eu ir para um pronto-socorro e encher minha máscara cirúrgica de diamantes e pérolas. É eu querer usar um bisturi de ouro. Meu irmão é médico. Bisturi não é de ouro. Bisturi é do que tiver para afiar e ser limpo e ser totalmente esterilizado para que você, numa UTI, salve vidas. Então, a gente começa, né, a pôr uma luva de cetim para estar no centro cirúrgico. Não, aí é blasfêmia. Aí é tomar o nome de Deus em vão. Agora, quem está baleado, machucado, atropelado, despedaçado e chega em frangalhos no pronto-socorro, esse vai gritar, meu Deus, e Deus vai atravessar uma tempestade, vai atravessar o inferno para dizer, eu estou contigo, o teu grito me chama como um clamor de filho. Aí não é tomar o nome de Deus em vão. Amém. Vamos lá para o último fato ou fake agora. Deus criou esse nome... Não, Deus criou esse para proteger seu próprio nome e para nos ensinar a valorizá-lo. Ok, fato e fake ao mesmo tempo, por quê? Deus não precisa criar nada para proteger seu nome. Eu acho que esse começo da frase me dá a impressão de usar, né? Talvez não foi a ideia do produtor, por favor, mas essa ideia de que Deus precisa se proteger, Deus precisa criar uma blindagem, Deus precisa... enfraquece a Deus, né? Gente... Você está respirando porque a onipotência te dá o direito do ar. Eu vi um dia de um pregador que falava, Deus te empresta o ar que você respira. E você não lembra momento algum da vida que você está usando um ar emprestado e você nunca vai devolver para Deus esse ar. Você está roubando esse ar que Deus lhe oferece para você, no mínimo, valorizar, adorar, respeitar e amar esse Deus. É lindo de pensar assim. Então, isso é muito sagrado, Wagner. Mas não é um Deus carentinho, né? Que tem que inventar um mandamento para se proteger. Agora, isso é fortíssimo para nos ensinar a reconhecer. Wagner, eu levei algumas cintadas dos meus pais. E não tenho o menor preconceito com isso, porque é uma outra história. Nunca fui abusado, nunca fui desrespeitado. Eles faziam toda uma estrutura de conversa, mas às vezes, para mim, eu sou um temperamento que eu louvo a Deus, porque às vezes a minha razão, com meus tão poucos anos, não iria entender o raciocínio. E meu pai me dava uma cintada e ficava do meu lado até eu compreender. E era amor com a disciplina. Eu fui ensinado, eu fui instruído. Tem muita gente que erra nisso, mas eu posso dizer que existem maneiras certas de você instruir, ensinar e repreender e até punir um filho. Deus está nos dizendo com esse mandamento o seguinte, cuida porque o pai é um amigo, mas é um pai. É um pai que morre, chora e te dá colo, mas é um pai que te mostra não colocar o dedo na tomada, morre por você para você entender o meu amor, mas é um pai que é justiça. É um pai que tem um prazo de validade para Lúcifer. Ele vai mostrar para o universo por 6.000 anos a desgraça que é o pecado, mas vai ter um ponto final. Então, os 10 mandamentos não mostram um Deus rude, não mostram um Deus cruel, mas mostram um Deus que é Deus. E como hoje, Wagner,
dos clipes aos seriados, das propagandas às conversas de YouTube, aos podcasts e outros mercados de consumo, como o ser humano faz de tudo para tirar essa importância de Deus. E aí vem os 10 mandamentos, e nos 10 o terceiro, que diz: não faça de Deus um consumo, não faça de Deus uma prateleira de marketing, não ouse fazer de Deus uma incoerência dizendo o que não é. É sagrado demais, e por isso ele ama tanto, e só pede uma coisa: decisão no livre-arbítrio de você entregar tua vida a ele. Aonde que você tem uma maldade aqui, né? Onde você vai ter um Deus que é cruel? É graça o tempo todo na Bíblia. Sim. Agora, 10 mandamentos que lembram, é a graça, mas é a aliança que me diz: eu amo a Ellen de paixão e não tem como traí-la se eu a amo. Agora, se eu traí-la, não é isso aqui que me proíbe de trair, mas é um lembrete. Eu sou casado, eu tenho um compromisso, eu tenho uma fidelidade. Então, essa fidelidade a Deus, Wagner, não pode hoje perder a importância. Porque tomar o nome de Deus em vão é dizer: amo minha esposa, mas traio ela com 10 mulheres. Ué, tá tudo errado. Que amor é esse? Então, ela me proíbe traí-la? Não. Ela apenas espera de mim um amor prático, que se compromete, que age. E hoje falar para a juventude, né? Minha filha com 15 anos, que hoje você tem limites, parece que é estragar a vida humana. E são os limites que te lembram que você é criatura e tem um Deus criador. Excelente. Ó, a gente terminou aqui o Fato ou Fake, mas a gente vai conversar ainda sobre esse mandamento, porque existem muitos pontos, né, pra gente esclarecer. Só quero lembrar você, a gente tá falando isso nessa série especial aqui, que se você tem uma dúvida bíblica, inclusive aqui sobre esse mandamento, vai ficar alguma coisa que a gente de repente não vai conseguir te responder depois que você assistiu e tudo mais, a Esperança pode te ajudar a tirar alguma dúvida. O Dailson até falou da Esperança. Sou fã de carteirinha da Bênção, que é esse dispositivo digital para apresentar uma Bíblia real às pessoas. Parabéns. Tá aqui, ó. A primeira instrutora bíblica virtual do mundo. Você pode falar aí com a Esperança. Tem esse link, novotempo.com/esperança. Esse link vai te levar direto pro WhatsApp. Você pode fazer um dos estudos bíblicos que a Esperança tem, são vários, em diferentes temáticas. Tem um menu lá que você pode escolher no WhatsApp qual estudo bíblico você pode fazer, mas você pode fazer pergunta para a Esperança, tá? novotempo.com/esperança. Faz uma pergunta direto lá para ela, ela vai gerar uma resposta baseado num conteúdo seguro, um conteúdo bíblico, não é tudo que está disponível lá na internet não, é um conteúdo seguro e ela vai te dar links ainda com artigos para você poder se aprofundar ainda mais. Então, conversa aí com a Esperança, novotempo.com/esperança. Bom, a gente conversou, né? Como eu disse, tem muita coisa que se adianta aqui no Fato ou Fake, né? Agora, se a gente tiver que fazer uma definição, o que é de fato, então, tomar o nome de Deus em vão? Tudo que é abaixo da reverência, da adoração e da exclusividade divina. Dividir. Não é negar, não é ser ateu, não é discordar tudo. É concordar com quase tudo. Wagner, muitas pessoas se perderão, não porque estão 100% perdidas, mas Jesus é claro. Muitas se perderão por estarem 99% salvas. Eu não tenho como aliviar, eu não tenho como permutar, ou como deixar mais aguado algo que é sagrado demais quando Deus diz tudo ou nada. E o nada é quase tudo. Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? Tudo aquilo que rebaixa 1 milímetro que seja a sacracidade de Deus. Eu vou para um termo bíblico, né? A Bíblia diz em Mateus 24:4, palavras de Jesus: cuide para que ninguém lhe engane. Então veja, os alertas de Cristo são muito claros quando você lida com qualquer coisa que caia um pouquinho da verdade, Wagner. Nós vivemos em tempos de fake news. Tomar o nome de Deus em vão, amigo, é tudo aquilo que põe 1 milímetro de pecado em milhões de quilômetros de verdade. Se torna pecado. Então, o que a gente precisa hoje, Wagner? É uma geração extremamente informada, extremamente comunicada, extremamente inteligente. Poxa, com 5 anos você tem acesso a dispositivos que tem ali milênios de história que nunca teve. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ele é muito informado,
Não dá para dizer que é ignorante. Então, isso traz o quê? O peso sobre nós de cuidarmos com essa verdade, Wagner. Eu faço um apelo, a gente trabalha com comunicação. O que é fonte primária? Para de ficar sendo levado por influência, por influenciador, com todo o amor a um podcast, né? Não é porque tem milhões de seguidores no YouTube que está falando a verdade. Com certeza. Não é porque está cantando e milhões aplaudindo que a música é de Deus. Não é porque está escrevendo toneladas de livros que se tornou uma referência bíblica. O que está faltando hoje é você vir para a fonte primária. Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? Tirar Deus da fonte primária. E você que é jornalista sabe, né? Um fato só é sério no jornalismo. Como é que eu descubro, pastor, o que é fake news? Se tem hoje 1000 sites com a mesma notícia parecida, você vai ter que ir na fonte primária. Quem viveu, quem testemunhou o que aconteceu, quem é a fonte da notícia. Alguém diretamente E aí envolvido. vamos para Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela que divide juntas e medulas é uma espada, Wagner. Hoje nós não temos uma espátula, passa glacê. Espada divide alma e espírito. Então, a espada é a Bíblia. E a Bíblia começa com um Deus que fala, e o Novo Testamento começa com Cristo que encarna no Verbo, e tudo isso nesse terceiro mandamento. Então, o que eu peço? Se Deus é a fonte primária, que se traduz na palavra de Deus, escrita na Bíblia como fonte primária, tomar o nome do Senhor Deus em vão é tudo que for aquém ou além da fonte primária. É isso, né? A gente estava falando até ali, e agora você tocou nesse ponto, né, de tirar a santidade desse nome. A gente tem uma música que é trilha sonora de um filme e que, se eu não me engano, é a maior bilheteria do cinema nacional brasileiro e que trata Deus como o cara lá de cima. Isso tá lá, década, sei lá, final de 80, começo de 90, talvez. Mas hoje também existem gírias, né? Tem uma coisa que tá muito em voga, assim, que a pessoa fala: ah, eu hoje tô com a minha agenda cheia, graças a Deus. Então, é até uma ironia, né? É assim, poxa, é uma agenda difícil de cumprir, como que eu vou dar conta de tudo isso? Mas eu coloco um graças a Deus. Então, sempre essa coisa de desclassificar a santidade do nome de Deus esteve presente de alguma forma, com alguma moda, com alguma coisa que viraliza, e aí a gente vai incorporando isso dentro da nossa rotina, do nosso vocabulário, da nossa fala, que já classificamos aqui, né, muito poderosa. Wagner, é aos pouquinhos. Vocês têm que entender uma coisa. Satanás é uma desgraça demoníaca. O diabo, como a Bíblia diz em João 8,44, é o pai da mentira. Não é brincadeira. Você decide de quem você vai ser filho. A mentira tem um pai. E é o diabo. Não dá para falar a palavra, pastor, que palavra forte para falar. A gente às vezes fica com medo de falar isso, mas fala o meu Deus de maneira superficial. Então, para falar demônio, a gente morre de medo. E para falar o divino, a gente fala como se fosse brincar. Olha que coisa. E o que o inimigo faz? Aos pouquinhos. Você fala, solta. É como um palavrão, que vai virando uma palavra, e de repente é uma palavrinha e deixa de ser. Então, o que eu falo com minha filha? Mas pai, tá todo mundo falando. Veja, eles perderam o processo de uma palavra de baixo calão que representa algo muito agressivo e virou uma piada, quase um elogio. Não existe isso, Wagner. Tá faltando um povo se levantar para dizer, amigos, não normalize a gíria. Para. Nunca o nome de Deus vai ser uma gíria. Me causa um calafrio de pensar numa música que pega o nome de Deus e torna uma gíria. Aí vem aquela frase conhecida, né? O problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O problema não é os que normalizam, mas os que levam a sério e silenciam. Né? Então a gente tem que levantar, e esse espaço que estão colocando aqui, parabéns, talvez não é aquele podcast mais agradável, alegre, com piada, como eu vim. Pastor Daílson, eu não te conheço desse jeito. É porque, Wagner, é importante demais ter esse prumo claro, porque hoje nós estamos vendo o seguinte, talvez tenha saído um pouquinho agora do assunto, mas me permita, as igrejas que têm dono. No final do ano passado, o Brasil foi impactado por algumas situações. Quando a igreja tem dono, a verdade vira um negócio.
a Bíblia vira um produto e as relações viram apenas ambientes de mercado. Quando você vê uma igreja onde um dono processa o cunhado que também se acha dono, isso aconteceu, eu quero respeitar que é o nome da religião. Mas isso para mim foi muito impactante, que o Brasil se envolve nisso. São muitas religiões, muitas denominações, muitos movimentos evangélicos. E aí você percebe o seguinte, eu gostei quando eu vi numa das redes sociais, nem da nossa denominação, mas uma outra pessoa refletindo. Quando a igreja vira um CNPJ de dono para alguém que tem CPF, você vai perder toda a isenção da verdade nua, crua e pura. Entendeu? Então, quando você diz assim, o que é esse lidar com a verdade, você não pode ter dono. Eu estou cansado, Wagner, de coach gospel. O que é o coach gospel? É essa música que começa a falar gíria. Ou seja, pega o livro de Provérbios e diz, não, prosperidade. É tomar o nome de Deus em vão. Você prometeu uma prosperidade aguada. Prosperidade aguada. Vou repetir. É tomar o nome de Deus em vão. Você prometer uma prosperidade aguada. O que é isso? Deus te chamou para ser próspero? Cadê teu carro zero? Cadê tua viagem? Cadê a tua visão positiva? Cadê a tua reengenharia mental? Cadê a tua gestão que foi feita para prosperar? Não sou contra a prosperidade, tá, Wagner? Claro. Sabe o que esses coaches gospel fazem? José foi próspero por virar governador do Egito. Esses você usa como exemplo. José, próspero, governador do Egito. E aí tomam o nome de Deus em vão, por quê? Não falam que João Batista, que usava uma roupa, comia gafanhoto, morreu sem ter nada, cedo, decapitado e mártir, sozinho naquela prisão fedorenta. João Batista também foi próspero. Você percebe como hoje nós estamos brincando com o nome de Deus? Quando você torna o nome de Deus uma alavanca de prosperidade barata. Porque prosperidade não é ausência de dor. Prosperidade não é sobra de dinheiro. Claro. Prosperidade é você saber o tamanho do nome de Deus. Então, Wagner, me encanta porque quem leva Deus a sério vai ser próspero, eternamente falando. Agora, quando você começa a pôr Deus na prateleira da religião a qual você é dono, você começa a blasfemar sem dúvida. Está tirando Deus do trono dele para colocar o Deus como um Papai Noel, que eu peço no gênio da lâmpada um pedido porque eu dei o dízimo e ele vai me responder sim. E essa é a visão, né? A gente não tem que enxergar a história desse mundo. E aí o que vai ser prosperidade para esse mundo? É próspero na eternidade. É o que a Novo Tempo fala, Wagner. É o que a esperança diz. Então, se você não está gostando do que eu estou falando com a profundidade e peso que estou dizendo, entenda. É porque eu não estou vendo 80 anos, Wagner. Claro. Eu tenho 49 anos, ontem eu tinha 9 e depois de amanhã 89 se eu estiver vivo. Se Cristo não voltar, Wagner, para onde a gente vai? Você vê como o nome de Deus em vão, ele traz toda a profecia bíblica, a história do plano da redenção numa palavra, YHWH. Se não sabe pronunciar, suspira e Deus entende. Aí você está colocando Deus acima de todas as coisas. E é o Deus que compreende um Jacó que sai mancando. Ele blasfemou com Deus lutando a noite inteira com um anjo? Não, foi sincero. Então lembra que não é blasfêmia você lutar com Deus ou até lutar contra Deus. O que era Saulo? Lutando contra Deus, mas no coração dele havia uma busca tão grande por esse Deus que ele não blasfemava, mas ele perseguia na desinformação que ele tinha, até Deus dizer, agora quem manda aqui sou eu, vai entender. Aí Jacó, João Batista, Paulo, Moisés, todos falhos, mas Deus mostra o carinho que ele tem por quem tem na sua alma um buraco que clama por Deus. Tudo isso é tomar o nome de Deus do tamanho que ele é para não tomar o nome de Deus em vão. Vou trazer uma polêmica. Que venha. Aí a audiência já fica lá esperando, né? O que vai ser? O que vai ser? Não, é que assim, olha, eu entendo toda essa coisa da santidade com o nome de Deus. Agora, não necessariamente algumas coisas podem ser consideradas falta de respeito. Porque assim, eu posso fazer uma oração, e principalmente aquela oração que a gente faz no microfone. Então eu começo, amantíssimo Deus, grandioso Deus.
mas também me é ensinado que eu, quando faço uma oração, eu tenho que abrir meu coração como eu abro a um amigo. Uhum. Então eu vou falar com um amigo próximo, eu não vou... Incrível Odailson, né? Eu tenho liberdade de falar. Oda, cara, você não sabe, não sei o que tal. Ok. Então, qual é o limite disso? Porque eu tenho que ser muito próximo de Deus, mas eu não posso usar uma expressão que traga essa proximidade. Adorei. Como é que isso funciona? Wagner, não tem polêmica alguma, tem carinho e obrigado por essa provocação. É pecado você orar deitado na cama morrendo de sono? É pecado você estar com pijama e fazer tua oração? Ou Deus vai querer que eu ponha gravata para orar no pé da cama? Você percebe o seguinte, aí voltamos para a comunicação. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Eu amo essa frase, porque comunicação é o outro. Quando eu estou só com Deus e nem minha esposa está junto comigo, Wagner, a minha comunicação com Deus é sem absolutamente nenhuma testemunha. Eu e Ele. Se eu estou deitado, se eu estou de ponta cabeça, se eu estou comendo e falando, se eu usei querido Jesus ou nem usei, já comecei falando. E quer saber mais? E se eu nem usei palavras? Fechei o olho cansado e falei, não sei, Senhor, mas estou aqui. É meu direito com Deus. Agora, se eu tenho testemunhas junto comigo, o que é adoração, né, Wagner? É um ato coletivo. Aí eu tenho pessoas me observando. Então, eu não preciso dizer, ó, amantíssimo Wagner. Mas não vou falar, brother, como se tivéssemos com pessoas nos olhando. Vamos estar numa reunião formal de comunicação, eu e você, represento aqui o Estado de São Paulo, você esse gigante da web da Novo Tempo, estamos numa igreja. Eu nem vou falar, Wagner, meu brother. Não vou. Estou falando aqui porque a internet nos permite essa proximidade. Mas eu vou dizer, Wagner, ou como eu já fiz com você, doutor Wagner. Eu te distanciei? Não, naquele ambiente com testemunhas, eu reconheci um camarada que tem uma profundidade acadêmica, uma formação de vida que lhe traz um título para te dar o respeito por que você vai falar. Não perdi minha amizade contigo, mas o Wagner que a gente, quando sair daqui, vai falar até mais à vontade, é o mesmo Wagner que eu apresentei como um doutor com uma formação acadêmica universitária para servir a igreja e o mundo. Situações e situações. Aí vem com Deus. Então, eu acho tão legal essa provocação porque não é pecado. Agora, só lembra, as pessoas estão te observando. A maneira como você grita para Deus sozinho, Deus vai entender, Wagner. Ai, pastor, mas então como é que eu vou... Não existe, porque de qualquer maneira que a gente falar, vai ser o mamute querendo falar com o Criador. Tá? Nós não somos nada. O Espírito Santo que traduz. Porque por mais que eu fale, ó Altíssimo, o Deus vai olhar assim, você não tem acesso a mim. Moisés, você não tem, você morre na hora, Agora o Espírito Santo faz toda aquela parte de tradução para chegar para Deus, o Odailson que não vale nada, e Deus me dá a atenção dele, o Espírito Santo. Por isso que Jesus morreu, por isso que eu posso falar com Deus, mas não porque eu tenho o discurso bonito, nunca vai ter discurso bonito. Mas a reverência, Wagner, aí é aquela coisa de você dizer, Deus vai traduzir minha sinceridade. Vamos entender, gente. Raabe, Maria Madalena e qualquer outra pecadora ou pecador do mais submundo das noites imorais que você quiser imaginar, de traficantes a prostitutas, de gente desprezível a gente sem valor algum, tiveram acesso a Deus. Você acha que ela falou certinho? Talvez falou com os palavrões com qual ela foi educada, mas ela falou com Deus. É o coração, né, Wagner? Então, esse é o mandamento dos mais importantes, porque aí Deus sabe a intenção. Você pode falar bonito e a intenção ser podre. E você pode falar coisas podres com uma intenção linda. Eu gosto daquela frase que diz, né? Palavras saem de um coração em guerra. Palavrões não saem de um coração em paz. Por que essa comparação? Porque eu acho que uma pessoa muito articulada sabe mentir, né? Um ator sabe mentir. Um ator sabe falar palavras bonitas e tá por dentro pensando tudo errado. Agora, uma pessoa sincera de alma, talvez até a linguística seja equivocada, mas não é palavrão, não é ofensivo, não é agressivo, porque na ignorância dele, Deus sabe que naquele coração em paz e clamando socorro, não vai sair nada agressivo no sentido proposital contra Deus. E aí é o Deus que ama, que perdoa, que beija, que dá colo,
que morre, para a gente entender a bênção que nós temos de um acesso a Deus. Eu acho que, de repente, para a gente terminar, você veio com uma pesquisa aqui, tem até sua listinha. Tá bom, estamos passando aqui a listinha. Dá uma olhada se faltou alguma coisa. Não, você. Que privilégio. Mas eu queria falar realmente de um ponto que a gente até esbarrou aqui, mas talvez não falamos com tanta profundidade. A blasfêmia em tudo isso e nesse mandamento, né? Então, não dizer um falso testemunho é o mesmo que blasfemar? Qual é a diferença? E onde é que entra a blasfêmia como um braço aí também desse mandamento? A blasfêmia é essa deturpação total da verdade, do respeito, da adoração. Tá? Então, a blasfêmia vem de expressões como ofensa, injúria, insulto, absurdo, para nos lembrar que a gente não tem como colocar vestido de figueira para enganar Jesus. A blasfêmia é o vestido de figueira, é Adão e Eva patéticos, ridículos, beirando o bizarro, que lá com Pedro vai ecoar quando diz na transfiguração, deixa a gente construir barraquinhas para você. É patético pensar que a gente tenta agradar a Deus, que a gente tenta nortear Deus, tenta iludir a Deus, e Deus olha com aquele olhar de ultrassom, né, de ressonância magnética que está dentro do osso. Então não adianta você ficar colocando roupinha, né? Não adianta. Mark Twain já dizia, né? A verdade ainda está amarrando os sapatos enquanto a mentira deu 2 voltas no mundo. A mentira ela é muito sedutora, o engano ele é muito rápido, mas a verdade é o que dura. Então o que é blasfêmia, Wagner? Blasfêmia é tudo aquilo que você traz como perjúrio que vem de juramento. Eu queria aproveitar para puxar esse assunto. Pastor, e jurar? Então não pode o nome de Deus, meu Deus. E quando eu falo eu juro pela minha mãe, eu juro pela... Eu gosto da expressão, porque nós vamos lá para Mateus 5, 33 a 37, quando Cristo fala, não jures pela tua cabeça, você não pode tornar cabelo branco ou preto, as tuas palavras não são de juramento, você obedece a mim. Então Deus deixa tão claro que até a palavra eu juro, calma lá, é sim, sim, não, não. Se a tua palavra é de autoridade e peso, você não precisa ficar jurando por alguém, jurando. Não. Prometendo em nome de Deus. Não. Então, a blasfêmia, ela vem muito disfarçada. Ela é esse algodão doce, né? Porque parece gostoso, tem espaço visual, ocupa um espaço físico, e você come 30 algodões doces e não mata a fome. Vai ficar com uma cárie para morrer e vai continuar com fome. É isso que é blasfêmia. É isso que a cobra, a serpente ofereceu no Éden. É tudo de papelão, tá? Então, essa blasfêmia, a mais discreta é a mais perigosa, Wagner, porque, claro que a blasfêmia da desobediência descarada, do polígamo, do assassino, como são os outros mandamentos que vão ser muito claros, o adúltero. Mas, gente, adultério está na Bíblia e lá no Novo Testamento Jesus fala, viu uma coisa pornográfica? Pensou? Está adulterando, viu? Uau! Olha como ficou. O macro veio para o micro, que está pertinho de mim, muito mais possível. Então, vamos falar dessa blasfêmia, que é o quê? O nome do Senhor Deus em vão não é só a grande blasfêmia, é a pequenina, cotidiana, automatizada e normalizada que a gente leva menos a sério. E aí, nós estamos em pecado. Excelente. Foi muito bom. Eita, Wagner, falamos, né, cara? Cara, falamos. Era pra ser meia hora, virou uma, né, Fabrício? Já estamos batendo 1 hora aí. Mas foi muito... Eu gostei muito, acho que você também gostou, né? Comenta aí o que você achou, quantas lições a gente pode tirar de um verso tão pequeno da Bíblia, mas tão poderoso que é esse mandamento. Agora, Oda, queria que você encerrasse deixando assim as suas palavras finais. Também a gente está colocando aqui, né? Que legal. Uma recomendação. O que você acha? É o quadro Vale a Pena Crer de Novo. O que você indicaria para que a gente pudesse se aprofundar mais nisso? Um livro, uma música, um filme, um conteúdo, enfim. Wagner, o espelho. Uau! Desculpa, amigão, porque... toda fonte nós já temos na Bíblia. Claro que eu tenho músicas, tenho livro, mas para falar de um assunto tão sagrado como os 10 mandamentos, e o terceiro, que, como eu disse a vocês, ele é de Gênesis a João, a criação se dá pela palavra, o sábado nos lembra a criação que se deu pela palavra. Então, esse
mandamento da comunicação só nos traz a obrigação de olhar no espelho. Porque eu erro muito, Wagner. A gente tem que se olhar mais. Então, a gente aprende sempre a pôr o dedo no outro, a discutir as novas gerações, as velhas gerações, a acusar aquele outro e traz para mim, me mandam links, pastor, olha que blasfêmia. É tão fácil dizer dos outros, mas esse é o mandamento que diz, será que eu não estou falando meu Deus desnecessariamente? Será que eu não estou passando para minha filha um fake pastor? Será que eu não estou postando nas minhas redes sociais uma mentira ambulante? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, terminando, o único texto que eu não mencionei para vocês, e obrigado pela oportunidade, a gente ir profundo nesse assunto, mas Mateus 12:37, é Cristo falando. Então, se a palavra encarnada verbo fala, aqui é o substrato máximo da matéria-prima da palavra dizendo. E Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras será condenado. A gente gosta de dizer, né? Não é palavra, é atitude. Eu sou muito disso, né? Não é oratória, é o comportamento. Mas aqui Jesus diz que comportamento, oratória, atitudes, todas ecoam o que saiu dessa língua que traduz pensamento, essência, vida, pessoal, DNA, quem eu sou e para onde eu vou. Então, eu quero terminar com esse peso aqui. Tomar o nome de Deus em vão, por quê? Cristo disse que pelo que você fala, você é salvo, e pelo que você fala, você se perde. Pelo que você fala, você é justificado. Pelo que você fala, você é condenado. Que a gente termine com esse peso de libertação, tá? Porque peso te deixa para baixo. Mas de libertação, porque tá sentindo pesado? Nossa, pastor, acho que agora eu passei um filme na minha mente com um monte de palavrão que eu já falei, um monte de exclamações divinas que eu já errei. Tá bom, de liberdade. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Só leva a sério, né, Wagner? Eu peço assim, eu imploro, levem a sério aquilo que custou a vida de Deus. Não dá para brincar. Não é um músico, não é uma letrinha besta, não é um sermãozinho superficial, um coachzinho falando. Gente, custa a vida de Deus a gente dizer, leva a sério aquilo que é liberdade, que é graça, que é perdão, que é salvação. E obrigado por a gente fazer dos 10 mandamentos essa oportunidade de ver o amor de Deus também. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado mesmo, Dailson. Foi muito bom, muito profundo. A gente está muito no começo dessa série aqui, né? Tem ainda uma série de mandamentos, mas já deu para ver o quanto essa atualização, né? Isso que a gente está fazendo de olhar para a Bíblia e trazer o que ela fala para os nossos dias de hoje, pode ser tão produtivo. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Chamem sempre. A gente se sente muito à vontade aqui nas minhas redes sociais. Concordou, discordou. Estou aberto a comunicar, a dialogar, a conversar e até explicar mais algum ponto que pode ter sido mal interpretado. Excelente. Vamos falar de novo Inverso, podcast que o Dailson apresenta. Então, tá lá no Adventistas São Paulo. Adventistas SP é o canal. Tá lá no YouTube e tem as suas redes sociais. O Dailson, o Instagram que a gente fica à disposição para servir, para abrir coração e a gente não tem a última palavra, né, Wagner? A gente tem uma palavra para levar para quem tem a última palavra, que é Deus. Então, tô à vontade, tô acessível, tô próximo e vocês aqui no Hope Hour têm um amigão, um defensor, um fã e um parceirão. E 2025 tá só começando. Tem muito para você vir aqui, viu? Que venha, brother. Que venha. Um abraço para você. Até a semana que vem. Gente. Tchau, tchau.